Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A fase de Deus é a fase racional, a união dos dois mundos em um só, por tudo ser racional, e Deus é racional, o racional superior. E assim, a redentora imunização racional resolverá a salvação do animal racional, por a imunização racional ser da fonte principal do animal racional. A fonte principal é o mundo racional. A fonte do racional é racional. E por assim ser, Deus é racional. Desta forma, todos ligados a Deus. E todos estando ligados a Deus, tudo se modificará de melhor para melhor, por todos terem a orientação certa e verdadeira de Deus. Então, a estrada de Deus é a estrada racional. A linha de Deus é a linha racional. E assim, todos entrando em contato com o verdadeiro Deus por estarem na estrada certa de Deus. Então, racional é Deus, e todos são de origem de Deus. E por todos serem de origem de Deus, é que aí estão como racionais. E assim vejam que mais um pouquinho estão ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo de Deus, o mundo racional. Assim como o ser de todos é racional, o Deus verdadeiro do ser racional é racional. Então, trata-se o racional superior e o racional inferior que se materializou. E assim dizendo, se eu sou racional, é porque a minha origem é racional. E a minha origem sendo racional, Deus é racional, um ser supremo de minha origem. E por ser supremo, trata-se o racional superior. Este é que é o raciocínio positivo e consciente, onde a lógica grita bem alto: se és racional, Deus é um ser de sua origem, é de origem racional. Mas às vezes a mente, como sempre, falha por ser confusa. E por ser confusa, custam às vezes a observar esses insignificantes detalhes, essas insignificantes interpretações. Se é racional a sua classe, Deus é racional, um ser supremo de sua classe. E a ciência verdadeira de Deus qual é? É a ciência racional, porque Deus é racional. Ciência é o modo de falar. Portanto, Deus aí está consigo e com todos que estiverem com o seu tabernáculo em mãos, que são os livros de cultura racional. Então, Deus está em todo lugar para resolver o que for necessário por todos que estão com os livros nas mãos. Fazendo por onde se unir a Deus, o racional superior da Terra, fazendo por onde se unir ao mundo racional, o mundo de Deus, por Deus ser racional. Há que se realçar, assim, nesta mensagem, algumas palavras como esta tabernáculo, que depois eu vou pedir para o Dr. Carlos fazer uma apreciação rapidamente, que o livro Universo em Desencanto é colocado como um tabernáculo da fase racional. Aí, mais claro do que isto, que esta mensagem pode nos traduzir, o racional chega a dizer que são insignificantes detalhes. Se nós somos racionais, a nossa origem é racional. O verdadeiro Deus é racional. Então, e ele trata como se fosse insignificante, porque é uma interpretação tão óbvia e que as pessoas não percebem às vezes. Preferem a sugestiva compreensão antiga que foi usada para preparar o ser humano através das crenças, das filosofias e das religiões. As pessoas às vezes preferem isso, porque é a parte do pensamento que funciona na cabeça das pessoas. E ela funciona apenas como pensamento. E por isso é que muita gente ainda está atrasada e esqueceu de ver este insignificante modo de entender a cultura racional. Se a cultura racional está na Terra, ela tem uma fonte racional. Se a fonte é racional, é de uma divindade suprema. Não importa o nome, mas é racional, porque nós somos seres racionais.
Então a nossa origem tem que ser racional, obviamente. Dê o nome que der, o pensamento e a imaginação preparou o ser humano. E para dirimir essas dúvidas, é que o livro Universo em Desencanto, que é o tabernáculo do terceiro milênio, dessa terceira era, temos os tabernáculos do primeiro e do segundo milênio, podemos também conversar sobre eles, porque são, na verdade, 3 poderes e está plantada na Terra, simbolicamente, esta fase racional, que é a fase do racional superior, de um raciocínio supremo, está plantada na Terra, simbolicamente, uma casa com estes 3 poderes. Exatamente a casa dos 3 poderes que foi construída lá em Vila de Cava, em Nova Iguaçu, que representa simbolicamente a presença da energia suprema na Terra. O terceiro tabernáculo, o terceiro poder, porque são 3. E isto é que é importante a gente saber, compreender muito bem. Tinha que ter o primeiro, o segundo e o terceiro, porque são 3 poderes. E a casa dos 3 poderes simboliza exatamente isto. E o terceiro tabernáculo é o livro Universo em Desencanto, ao qual todos agora devam procurar se ligar, porque a partir de 1935 vem se intensificando cada vez mais esta fase racional, ou seja, esta forma da humanidade se entender com as forças de cima e não com aquelas que eram do chão, porque o pensamento e a imaginação são forças do chão, que foram necessárias para nos tirar do chão. Claro, se não fosse assim, nós jamais sairíamos do barro, não é isso? Se a nossa origem material era do barro, então tinha que sair do barro. E o que é que vai sair do barro? Aí sim é que vem o terceiro poder, o terceiro tabernáculo, para haver este desenvolvimento que todo ser humano urge, ou seja, é urgente tomar esse conhecimento, independentemente da questão da crença, da filosofia ou da ciência que cada um adota para interpretar o universo. Não importa querer interpretar o universo e a vida com aquilo que aprendemos até hoje. Vai continuar experimentando e vai demorar muito para compreender. O conhecimento está na Terra e, se é de Deus, só pode fazer o bem. Dr. Carlos, a palavra tabernáculo, a gente pode conversar sobre ela e sobre a Casa dos 3 Poderes, lá no Retiro Racional, em Nova Iguaçu. É verdade. A imunização racional é a fonte principal. A estrada de Deus é racional. Todos são de origem de Deus. Isso tudo foi o início da mensagem. Então, Deus verdadeiro é o racional superior do mundo racional. Os deuses aparentes que fizeram essa deformação são todos que se deformaram, né? São filhos, deuses filhos do Deus verdadeiro. Deus Pai é um só. Esses deuses filhos são todos os que desobedeceram e fizeram essa queda de energia. Aí chega no tabernáculo, terceiro milênio, é uma linguagem místico-religiosa. Tem que se falar isso. É uma linguagem que é criptografada, é cheia de informações simbólicas e é preciso o raciocínio, sinônimo bíblico de sabedoria, discernimento, para não fazer confusão e não criar mais fanatismo. Que eu já conversei uma vez com um neopentecostal sobre a palavra e eles têm uma visão estrita que não conversa mais, né? Então complica. É um fanatismo e a gente tem que ver o sentido amplo. Tá no sentido de uma transmissão de mensagem até chegar no livro, que hoje em dia a gente tem livro. Livro é uma grande invenção, entre aspas, da humanidade, né? Na verdade, da natureza. Então o sentido amplo é livro. Literatura oral, porque o racional superior ditou essas mensagens, o racional superior da Terra. O senhor MJC materializou energia racional em letras. Letras, latim, litera. Mas no grego não é literatura, que é a palavra de origem latina, é logostecnia. Logos, estudo, tecnia é uma técnica. Como colocar isso em prática, né? Uma coisa prática. Então, palavra, logos, para o grego,
é uma coisa que representa, a palavra representa uma coisa material e dá voz à coisa. Assim como o símbolo representa e veicula uma energia. Então, nos originais das coisas, se a gente for estudar, o que o racional superior faz agora, para os antigos, a cultura que eles tinham antigamente, não era uma coisa para surpreender. Agora, no artifício, virou todo mundo materialista, a ilusão burrificou todos. O artifício é o império das aparências, isso tudo está no primeiro volume. Então, a questão de tabernáculo é um conjunto de conhecimentos para serem transmitidos de uma forma, vamos dizer, entre aspas, né, democrática, para todos, sem exclusão de ninguém. A linguagem do racional superior é a mais simples e a mais clara, mas o grande, entre aspas, milagre é essa materialização da energia racional em forma de letras, por extensão de palavras, assuntos e mensagens do racional superior, que é algo sobrenatural de Deus, 100%. Por quê? Porque um cego analfabeto, um estrangeiro que não sabe a língua, passando a mão no livro, vai sentir a energia racional, a energia de Deus, vai pedir para alguém que saiba ler, para ler que deve ter alguma coisa maravilhosa, mirabile, né? Milagre, maravilhosa, que esteja ali, porque o efeito físico, psicofísico e físico, é algo surpreendente, é algo que não tem na história da humanidade. Então, tabernáculo do terceiro milênio, universo em desencanto. Professor Horta. Era a grande questão do homem quando começou aí a sua evolução, era com relação à questão dos 3 estados sociológicos. Querendo ele dizer, ou a sua preocupação, de onde vim, quem sou e o que faço aqui. Isso era a preocupação do homem na sua marcha ao longo dessa vida. E as respostas ou as intuições foram aparecendo com o tempo, né? O homem veio lá do barro, de acordo com os sumerianos, né? O homem veio disso, veio aquilo. E hoje tem a preocupação de se encontrar com Deus, né? O Deus aí das evoluções dele era aquele todo-poderoso que o criou, no caso o homem, né? E estava lá o aguardando a algum momento para, com aquele dito, né? Vamos juntar ao Pai eterno. E daí, com relação então a esses 3 estados sociológicos, veio a questão, ele é o que? O homem, né? Chegou-se a um termo dizer que ele era um animal. Um animal, mas um animal diferente daquele que pode ser chamado de animal irracional. Então, seria o homem um animal, mas diferente do outro, por ser racional. E vinha por aí, né? As mudanças sempre ali em jogo, ou seja, o homem é um pensador e já vai lá a mochila, né? Ele juntando coisas na sua mochila e assim chegar, passar por a primeira etapa, onde houve a evolução do som e imagem, passando por uma segunda etapa, a etapa chamada da fase do pensamento, e hoje está aí envolvido com a última fase, que é exatamente, conforme já foi dito aí, a fase do terceiro milênio. A fase racional é a fase de Deus. Então, vamos conhecer Deus, vamos conhecer cultura racional, vamos nos unir a Deus. Então, se você gostou do programa, dê um like e não deixe de ler, de conhecer Cultura Racional, o livro do Universo em Desencanto.
Salve.